você abrir a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia próxima a você, fácil a você, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Eu vou tentar hoje pregar com pedestal, porque como não tem público, eu tenho o costume de ficar andando para lá e para cá. Vou ajudar o nosso cameraman. Você vai ficar descansado comigo hoje. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler inicialmente apenas o verso 11, que diz o seguinte: toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. O fruto de justiça. Uma vez mais eu quero ler, e até mesmo antes de entrar propriamente na mensagem, eu quero que você preste atenção nesse texto. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. A minha pergunta é: que disciplina é essa? Ou que nível de disciplina é essa que nos traz tristeza? Será que é um tipo de disciplina branda ou uma disciplina um pouco mais severa? Bom, penso eu que tal disciplina, ao ponto de nos trazer tristeza, seja uma disciplina severa. E o texto diz: ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Queridos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre uma das ferramentas que Deus tem usado para nos ensinar, para nos trazer ao seu caminho, para moldar o nosso caráter. Eu quero falar hoje um pouco sobre dor. Eu sei que falar sobre dor, sobre sofrimento, talvez não seja algo muito popular, mas eu creio que seja algo pertinente aos nossos dias de hoje, de tanto questionamento, né? Por que isso? Por que de tanto pânico? Por que dessa pandemia? Por que desse vírus? E pensando isso, logo pela manhã me veio à mente um tempo onde eu estava discipulando um jovem, e esse jovem, no período que ingressou na universidade, teve a sua fé abalada. E eu quero abrir um parênteses aqui para pensar que hoje o grande desafio da nossa juventude não é mais lutar contra, vamos dizer, as baladas, vamos lutar contra as boates, não, porque o grande nível de jovens que se desviam hoje, se desviam não em boates ou baladas, mas estão se desviando nas universidades, porque muitas das vezes não tem preparo e fundamento da sua fé, daquilo que creem, e quando são deparados e quando são questionados sobre aquilo que eles creem, não tem como defender sua fé, e muitas das vezes esses jovens estão se desviando. Mas eu quero crer, e profeticamente, através da fé eu falo isso, que a universidade não será mais um lugar onde os nossos jovens serão desmoralizados segundo a sua fé, onde eles se desviarão, mas eu creio que a universidade será um ponto inicial do grande avivamento, aonde Deus está trazendo sobre a nossa nação nesses nossos tempos. Se você crê nisso, diga glória a Deus aonde você estiver aí. Então esse jovem, ao ingressar na universidade, começou a ficar com muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então eu semanalmente visitava-o na faculdade, nós almoçávamos juntos, e numa dessas conversas ele me fez uma pergunta. Ele falou: pastor, se Deus existe de fato, se Deus é todo poderoso, como eu aprendi, como minha mãe me ensinou, por que é então que existe o sofrimento na terra? Por que é que existe então
a desigualdade social, porque existe a fome na África, porque existem tantos problemas se de fato Deus, Ele é todo poderoso e existe. Bom, eu sei que essa não é uma pergunta fácil ou simples de ser respondida, e eu não quero aqui falar que tenho todas as respostas, porque não tenho, e muito menos tenho a pretensão de esgotar esse assunto, mas eu quero, através da palavra contigo, enxergarmos aquilo que tem disponível para nós a respeito desse assunto. E quero iniciar minha fala citando uma frase do grande escritor, um dos meus preferidos, C.S. Lewis, escritor de tantos livros como As Crônicas de Nárnia, Evangelho Puro e Simples e tantos outros. Ele diz o seguinte no seu livro O Problema do Sofrimento: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o megafone para despertar o surdo. Isso quem está dizendo é C.S. Lewis, e eu particularmente concordo muito com o que ele está dizendo. E se eu pudesse resumir toda a sua fala, eu diria o seguinte: que a dor é o megafone de Deus. A dor é o megafone de Deus. Inclusive, o título que eu quero dar a essa mensagem, a essa reflexão: o megafone de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele, em seu primeiro plano, não desenhou a morte. Ele não desenhou, planejou o sofrimento. Então você me pergunta, pastor, então o que Deus planejou para a humanidade? O que Deus planejou está escrito em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento, não tem desigualdade social, não tem fome. Então, se Deus não planejou isso, por que existe no mundo? Porque isso é resultado da obra do homem, da obra do pecado. O homem, por não seguir um caminho de obediência ao Senhor, peca, e através do pecado, eu diria a partir do capítulo 3, você vai encontrar na Bíblia morte, dor, assassinato e tantas outras coisas. Então, o que nós vivemos hoje é um reflexo unicamente da ação do homem. Agora, nós precisamos entender que por mais que a dor, o sofrimento, a morte não tenha sido algo que Deus planejou, Deus se utiliza de todas essas coisas para nos ensinar. Não que Deus seja um Deus masoquista, um Deus a favor do sofrimento, mas infelizmente a dor muitas das vezes é a única ferramenta ou a única forma com que conseguiremos ouvir a voz de Deus. Então é por isso que C.S. Lewis afirma que a dor ou o sofrimento é um megafone de Deus. É como se eu estivesse vendo o meu filho, o Pedro, que tem 3 anos de idade, perto de uma praia, e eu falo: Pedro, fique aqui perto do papai, porque você não pode ir para a água. Então ele, brincando, se afasta. Então eu falo de uma forma mais alta: Pedro, volte para a cadeira, para a praia, volte aqui para a nossa barraca. E ele não me ouve, então ele continua indo para o mar. Eu, sabendo que ele não sabe nadar e corre perigo, eu vou gritar. Então entenda que quando nós estamos nos afastando do Senhor, Ele sussurra, nós não ouvimos. Ele fala, nós não ouvimos. Ele aumenta o tom da sua voz. Então, quando nós estamos já perto de nos perdermos, Deus grita através da dor, falando: ei, me escute, porque eu quero o seu bem. Nós precisamos entender, queridos, que o megafone de Deus é o sofrimento. E queira Deus que eu, que você, não precisamos chegar a tal lugar a ponto de Deus precisar usar o seu megafone. Esteja sensível ao sussurro do Senhor, porque Deus, Ele vai nos corrigir, não para mostrar sua ira. Deus vai nos corrigir para dar uma amostra do seu amor. Se você está com a Bíblia aberta, em Hebreus ainda, eu te convido a ler Hebreus 12. Hebreus 12, 6 diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se você preferir a NVI, ela diz o seguinte:
Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Eu não sei o que é melhor, o açoite ou o castigo. Independente da versão, eu tenho certeza de algo, que a disciplina do Senhor não é uma amostra da sua ira, mas a disciplina do Senhor é uma amostra do seu amor. Então, se por algum momento você está sendo disciplinado pelo Senhor, se em algum momento Deus está permitindo você passar por um momento, por um instante de sofrimento, entenda que você é um filho amado do Senhor. E da mesma forma com que eu, muitas das vezes, tenho que corrigir o meu filho, Deus, muitas das vezes, terá que nos corrigir. E eu sei que é difícil nós entendermos o amor do Senhor mediante a correção. Eu sei que é difícil nós entendermos o amor do Senhor mediante a dor. E talvez o escritor aos Hebreus também soubesse disso. Tanto é que ele vai nos dizer no verso 11 que na hora da correção nós não temos motivos para nos alegrar. Lendo isso, eu lembrava da forma com que muitas das vezes meu pai me corrigiu. Ele falava o seguinte: Danilo, eu vou te corrigir agora, mas um dia você vai me agradecer. E pasmem você, em meio àquela correção, eu não conseguia achar nenhum motivo de ação de graça. Pelo contrário, era motivo de muita agonia e sofrimento. Porque de fato, queridos, na hora da correção nós não vemos benefício nenhum. Na hora da correção nós não conseguimos enxergar dádiva alguma. Sabe, muitos de nós temos dificuldade de entendermos o amor do Senhor em meio à dor. Mas entenda, muitos que têm essa dificuldade, porque quando criança, ao serem corrigidos pelos seus pais, na verdade eram espancados. Muita gente tem dificuldade de entender a correção do Senhor, porque todas as vezes que seu pai dizia que iria corrigi-lo, tal pessoa era humilhada. Muitas apanhavam publicamente. Mas diferente da criação, talvez que você tenha tido, o nosso Deus não nos corrige, não nos açoita para nos humilhar, mas para querer ou para ver o nosso bem, o nosso melhor, para fazer com que nós melhoremos enquanto crentes, enquanto filhos. Eu espero que você esteja entendendo isso que eu quero comunicar contigo. Nós precisamos entender, queridos, que o sofrimento nos ensina, a dor, ela nos ensina. Existe uma frase de César Icante que eu acho interessante. Ele diz o seguinte: a dor tem um grande poder educativo, nos torna melhores, mais misericordiosos, faz com que nos voltemos para nós mesmos e nos convence de que a vida não é uma brincadeira, mas um dever. Nós precisamos entender que a dor também educa. O sofrimento também educa. Tanto ensina e educa que Jesus aprendeu muitas coisas através do sofrimento. Ainda em Hebreus, eu quero te convidar a abrir no capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8. Diz o seguinte: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com morte, clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Primeira coisa que você tem que entender é que Jesus, ele é 100% Deus, mas a passo que ele é 100% Deus, ele também é 100% homem enquanto esteve aqui na terra. Então, no que se diz respeito às suas características de Deus, Jesus não tem o que se aperfeiçoar, porque não tem como aperfeiçoar aquilo que já é perfeito. Porém, Jesus, enquanto homem, precisou aprender muitas coisas
Tanto é que Lucas, no capítulo 2, verso 52, diz que Jesus, ele crescia em graça, em estatura, sabedoria. Você nota que Jesus não cresceu sabendo de todas as coisas, ou não nasceu, melhor dizendo, sabendo de todas as coisas. Jesus não nasceu um X-Men. Jesus precisou aprender a andar, Jesus precisou aprender a falar, e Jesus, inclusive, enquanto homem, precisou aprender a obedecer. E o texto de Hebreus diz que Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento. O sofrimento ensina, inclusive, a nós obedecermos. Eu tenho experimentado isso pessoalmente, porque hoje tenho um filho, como já disse, de 3 anos, que breve vai fazer 4. E muito do que eu falo, Pedro consegue aprender, absorver apenas de forma oral, muito do que eu ensino, melhor dizendo. Mas muitas das coisas o Pedro só vai conseguir aprender através da dor. Então eu começo a lembrar-me, como eu já disse aqui, de todas as formas com que meu pai me corrigia. Meu pai falava: Danilo, um dia você vai me agradecer. Danilo, um dia você vai me agradecer. E meu pai, antes de me corrigir, ele tinha um discurso muito grande, ele falava de tantas coisas, desde a forma com que ele ia me corrigir. Meu pai falava: Danilo, eu vou te dar 3 sandalhadas. Ele contava, ele me falava, ele me avisava sobre o que ele faria. E não somente isso, mas também às vezes ele citava versículo. Ele falava sobre o Provérbios 22:15, onde a vara tira a loucura da criança. Ou seja, além de apanhar, eu ainda ouvi uma pregação do meu pai. Naquele tempo eu não entendia o porquê. Hoje eu entendo a necessidade da correção. Porque muitas das vezes eu falo: Pedro, não faz isso. Pedro, não faz isso. Pedro, não faz isso. Querido, eu não sei o seu filho, mas o meu filho eu não precisei ensinar a ele desobedecer. Veio com chip de fábrica. A desobediência veio original de fábrica. A malcriação veio original de fábrica. Sabe, a dissimulação, para muitas das vezes se defender, veio original de fábrica. O que eu preciso ensinar o Pedro hoje é parar de ser dissimulado às vezes. Ensiná-lo a ser obediente. Entenda que muitas das vezes só falando, eu não sei o seu filho, mas o meu às vezes só falando não dá conta. Então eu preciso fazer com que ele tenha a mesma prazerosa experiência que eu tive na infância, de passar por um momento de dor, mas entenda que esse momento, muitas das vezes, aliás, todas as vezes, nunca me dá prazer enquanto pai. Muitas das vezes é dolorido ter que corrigir o meu filho. Muitas das vezes me dói corrigir o meu filho, mas eu sei que por mais que me doa, é necessário que ele passe por aquilo, porque eu quero ver o bem dele. Eu espero que você esteja me entendendo nessa noite. Eu quero te mostrar que muitas das vezes a dor é necessária, não para o nosso mal, mas para o nosso bem. Muitas das vezes a dor é necessária para nos ensinar. Não é que Deus queira nos ferir por qualquer motivo, mas Deus quer nos ensinar a ter um caráter aprovado, um caráter igual ao caráter de Jesus Cristo. O próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, no mundo teríamos problemas. E por que ele diz isso? Eu não sei exatamente, mas eu penso que Jesus está pensando, rapaz, se o meu pai não me poupou do sofrimento para que eu aprendesse a obediência, o que ele não fará com vocês? Vocês passarão pelo mesmo processo de dor, para assim como eu, aprendam a viver uma vida de obediência. Você precisa entender, querido, que Jesus, enquanto homem, ele tinha a possibilidade de fazer o que desse na telha, mas ele escolheu ser obediente ao Senhor até o fim da sua vida. No Getsemane ele fala: Senhor Pai, Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia
seja feita a sua vontade. Naquele momento, Jesus teve vontade de seguir a sua própria decisão, mas ele colocou em primeiro plano obedecer ao Pai Celestial, porque através do sofrimento, Jesus aprendeu a obediência. É isso que a carta de Hebreus nos ensina. E talvez muitas pessoas tenham perguntado no dia de hoje: se Deus é bom, por que dessa pandemia? Se Deus é bom, por que desse caos todo? Se Deus é bom, por que tanta morte na China? Por que tanta morte na Itália? Se Deus é bom, por que esse caos todo na nação brasileira? Eu sei que tem se levantado muitas vozes nesse momento, dizendo: Deus me falou isso. Mas interessante que outra voz se levanta e diz: Deus me falou isso, e é totalmente contrário àquilo que parece que Deus falou antes. Eu tenho visto pessoas dizendo: esse problema é um problema que o diabo causou. Eu tenho visto pessoas falando: não, esse problema é um problema que Deus causou. Eu não estou aqui como profeta e nem como dono da verdade para falar uma coisa ou outra, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus está usando esse tempo de aparente caos na nossa nação para nos ensinar muitas coisas. Deus está usando esse tempo de aparente crise para nos ensinar muitas coisas, porque a partir do momento que passamos pela dor, pela correção, nós saímos diferentes e transformados. E de uma coisa eu tenho certeza, querido, que embora eu não sei ou não saiba qual seja a fonte dessa crise, uma coisa eu sei, que sairemos dessa crise melhores crentes, melhores pais, melhores filhos. Sairemos dessa crise melhores funcionários. Sairemos dessa crise dando valor à nossa família. Sairemos da crise dando valor ao culto em comunidade. Sairemos dessa crise cuidando melhor do nosso dinheiro. Sairemos dessa crise dando valor ao próximo, dando valor, inclusive, um maior valor à nossa própria saúde. Porque a Bíblia diz, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu não posso te afirmar que tal vírus nasceu no coração de Deus, eu não posso te afirmar isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus se utiliza de coisas que aparentemente a nós parecem mal, para nos corrigir. Deus se utiliza de muitas coisas para nos ensinar. Qual é o motivo dessa crise? Qual é o motivo dessa dor? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: sairemos dessa crise melhores. Sairemos dessa crise um pouco mais humano. Não no sentido de descrer naquilo que é misterioso, sobrenatural, não. Mas enxergaremos o nosso próximo como sendo alguém parte de uma mesma família. Às vezes o sofrimento é necessário, às vezes a dor é necessária, mesmo que não entendamos em meio à dor, em meio ao processo. Quem sabe ao final dessa crise a gente fale para o Senhor: Senhor, por mais difícil que tenha sido passar por tal crise, hoje eu te agradeço, porque naquele tempo eu não entendi, mas hoje eu entendo que aquele tempo de crise me fez bem. Algo que eu sempre conto e quero repetir aqui, um fato interessante que aconteceu logo após o momento onde eu virei pai. Logo após o momento onde minha esposa Rebeca teve o filho, teve o Pedro. No dia após o parto, nós saímos da maternidade e a enfermeira nos disse, a médica que atendeu a Rebeca nos disse: pai, mãe, vocês precisam dar 2 vacinas no filho de vocês. Eu falei: tudo bem, pode deixar comigo. Logo que saímos da maternidade, fomos ao posto de saúde procurar as vacinas.
E a enfermeira que nos atendeu disse o seguinte: pai, mãe, segurem bem o filho de vocês, porque se ele se mexer no momento que eu der a injeção, se ele mexer no momento que a agulha entrar, ele pode ter um problema grave. Então, mesmo que doa, não deixe que ele se mova. Nesse momento, Rebeca entrega o Pedro para mim, falando: eu não sou capaz de ver o meu filho sofrer. Então estava um tanto corajoso até ver o tamanho da agulha que entraria no meu filho, uma criança de 2 dias de vida. Eu perguntei: essa agulha vai entrar no meu filho? E a enfermeira disse: não só essa, como uma outra também. E ela disse: pai, não deixe que seu filho se mova. Então tive que segurar o Pedro de uma forma bem rígida, para que de fato ele não se movesse e tomasse as 2 vacinas. No primeiro momento que o Pedro toma a primeira vacina, ele grita, ele berra, e é como se eu estivesse sentindo a própria dor do meu filho. Então, não satisfeito, existe uma outra vacina, uma outra injeção, uma outra agulha que entrará agora, não no braço, mas na perna do meu filho. É claro que o Pedro talvez não tivesse consciência do que estava acontecendo, apesar de sentir a dor. Mas se ele tivesse consciência, eu imagino que ele pensaria algo do tipo: eu não acredito que esse moço, que se diz meu pai, que está comprometido a me proteger, está permitindo que eu passe por essa dor. E não somente por essa dor, mas pela dor que seguiu a primeira dor. Foram 2 injeções. Eu não acredito que o meu pai, que diz que me ama, está permitindo que eu passe por isso. Pedro não tinha consciência do que estava acontecendo ali. Ele só tinha consciência da dor presente naquele momento. Agora a pergunta que eu sempre faço é: o fato de eu dar 2 injeções no meu filho, ou 2 vacinas, me caracteriza um pai mau ou bom? Obviamente que um pai bom, porque aquelas vacinas, por mais que doessem naquele momento, eram vacinas que estavam protegendo o Pedro. O Pedro não tem consciência dessa proteção, mas tal vacina estava protegendo o Pedro. Então, se eu pudesse falar para o Pedro, eu falaria: Pedro, vai doer, você vai até chorar, você pode não compreender, mas essa dor vai produzir mais bem do que mal a você, e lá na frente você vai me agradecer. Eu estou falando isso porque existem pessoas perguntando nesse exato momento: Senhor, o porquê dessa crise, o porquê desse caos, o porquê desse problema, o porquê dessa dor. Deus está falando: meu filho, você não entende agora, mas essa dor lá na frente vai produzir mais bem do que mal a você. Você pode não compreender, você pode não ter a noção exata do quebra-cabeça que você está participando, mas isso não é para te ferir, isso não é para te fazer sofrer, isso é para te proteger. Muitas pessoas não estão entendendo o porquê de tanto problema. E deixa eu te dizer uma coisa: talvez nós não precisemos saber, entender de tudo. O que nós precisamos entender é que o nosso Pai, Ele continua sendo bom e nos protegendo de qualquer mal que possa nos acontecer. Pastor, está doendo, eu sei. Pastor, eu não entendo, eu sei. Mas confie no seu Pai Celeste. Existem dores que nós não entendemos agora, mas entenderemos lá na frente. Quando, pastor? Daqui a 10 anos eu não sei. Quando, pastor? Daqui a 20 anos eu não sei. Talvez existam coisas que só compreendamos no céu, mas de uma coisa eu sei: o meu Pai continua cuidando de mim, o teu Pai continua cuidando de você. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17, ele diz que existe uma leve e momentânea tribulação,
que produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Duas coisas que precisamos destacar nesse texto. Qual? A primeira é que, de fato, existe uma tribulação. Porém, essa tribulação é leve e momentânea. Existe caos, sim, mas esse caos é leve e momentâneo. Existe um problema, sim. Eu não estou querendo ser aqui alguém que queira amenizar ou fingir que não existe o problema. Existe caos, existe problema, existe tribulação. Mas Paulo está dizendo que, por mais que exista tribulação, é leve e momentânea. Já o peso de glória é eterno. Queridos, entenda que tudo que possamos viver, passar, até sofrer aqui na terra, não se comparará com o peso de glória que é eterno e nos aguarda. Existem coisas que Deus até não impede, por mais que Ele tenha o poder de interromper e de impedir. Algumas coisas que Deus não impede que nos aconteça, só para nos tornarmos mais fortes, mais maduros, para que nos tornemos alguém parecidos com Cristo, alguém parecido ou que tenha o caráter do Senhor Jesus. E eu quero terminar essa mensagem novamente lendo Hebreus 12, a partir do verso 4, diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre conosco. Filho meu, não menospreze a correção, eu falaria que dor, não menospreze a dor que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois Ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Talvez estejamos vivendo um momento de tristeza. Talvez o Brasil esteja vivendo um momento de correção. Talvez o Brasil, o mundo esteja vivendo um momento de ajuste. E todo ajuste, toda correção em seu processo é doloroso, dolorido, difícil, apertado, incômodo. Mas eu entendo que toda disciplina do Senhor é para que nos tornemos melhores. Existe caos, sim. Existe dor, sim. Existe ainda injustiça social, sim. Mas tantos problemas que existem, e eu não quero colocar todos os problemas em um pacote só, mas eu entendo que muitos deles é um tipo de ensinamento do Senhor para o nosso tempo. Nós temos pregado nesse período aqui no culto de juventude sobre o tema discipulado. E eu digo que uma das formas mais eficazes que o Senhor tem de nos discipular é através da dor.
Uma das formas que Deus tem usado nesse tempo para fazer com que nos pareçamos com Jesus Cristo é através da dor. Pode parecer loucura o que eu estou falando, pode parecer algo muito doido, mas é o que a Escritura nos mostra. Por muito tempo, o livro de Juízes, você pode conferir isso, o povo se desvia do Senhor, então Deus permite que uma nação subjugue o seu povo, e é justamente no momento de sofrimento e dor que Israel se voltava ao Senhor. A minha pergunta é: será que nós não estamos vivendo um tempo parecido com esse? Eu tenho visto gente que dizia não ter tempo para ler a Bíblia e está lendo como nunca. Eu estou vendo pessoas que diziam não ter tempo para orar e nesse tempo de crise estão orando como nunca. Eu via igrejas degladiando-se umas com as outras, mas é justamente nesse tempo de crise que eu vejo igrejas se unindo em um só propósito: Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu vejo gente, líderes, um criticando o outro, sabe? E ao invés de promover união, só promove discussão. Mas é justamente nesse tempo de crise e caos que eu estou vendo pastores se unindo, líderes se unindo, igrejas se unindo em um só propósito de oração. Será que é preciso Deus usar o seu megafone nos dias de hoje para nos fazer ouvirmos ou ouvir a sua voz? Para nos fazer ouvir a sua voz, será que é necessário Deus gritar dos altos céus, bradar, usar um pequeno vírus para fazer com que a gente acorde? Será que Deus precisa usar o seu megafone? Eu quero que você reflita nesse momento. Se você tiver condição de fazer isso nesse momento, feche seus olhos aonde você está. Se você pode fazer isso, feche seus olhos e por um momento reflita sobre os tempos atuais. Será que Deus está gritando aos nossos ouvidos: arrependam-se? Será que Deus está gritando aos nossos ouvidos, ao ouvido da sua noiva: conserte-se, prepare-se, encha-se ou encha novamente a sua lamparina de azeite, porque eu estou voltando? E se Deus está nos corrigindo nesse tempo, amado nós somos. Feche seus olhos, eu quero orar contigo nesse momento. Pai, nós louvamos o teu nome, porque sabemos que em todo tempo tu és bom. Pai, nós louvamos o teu nome, porque sabemos que por mais aflito que estejamos, por mais difícil que seja passar o que estamos passando, o Senhor é um Pai zeloso que continua cuidando de nós. E se porventura estamos sendo corrigidos porque o Senhor nos ama. Estamos sendo açoitados porque o Senhor nos ama. Porque tenho certeza que a tua correção é uma pequena demonstração do teu amor. E por isso eu te agradeço também, Senhor. O que eu te peço é que o Senhor tenha graça, misericórdia sobre nós nesse tempo, para que possamos aprender a lição e não termos que repeti-la. Que possamos acordar, que possamos voltar para os teus pés, que possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, que possamos nos arrepender de todos os caminhos tortuosos que porventura tomamos, e aos teus pés novamente nos debrucemos e clamemos por perdão, misericórdia e socorro. Pai, queremos um avivamento, e eu sei que para o avivamento vir, coisas precisam ser chacoalhadas, limpadas, altares precisam ser restaurados.
E tudo que eu quero, Pai, é passar por isso com os olhos fitos em Ti, pois eu sei que Tu és um Deus rico em misericórdia, como declara a Tua palavra. Que na noite desse dia, Senhor, eu Te peço que uma vez mais o Senhor tenha graça sobre a nossa nação, misericórdia sobre a nossa nação, e que passemos por essa crise, por esse período, melhores e mais fortalecidos do que antes, no santo e precioso nome de Jesus.